sejam bem-vindos ao Nervos Especial. Eu sou a Nayara Renault e sim, esta é uma edição diferente do nosso podcast do site Nervos, porque a ocasião pede, já que vamos fazer um apanhado da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O evento aconteceu aqui na capital paulista e região do dia 17 a 30 de outubro, se estendeu até o último dia 6 de novembro com a repescagem e ainda tem um chorinho até meados deste mês com alguns títulos disponíveis na plataforma de streaming SP Cine Play e até o início de dezembro com a itinerância do Sesc no interior e litoral do estado. E desde já faço meu meia-culpa pela cobertura do Nervos não ter sido igual ao dos anos anteriores, pois nesta edição fiz parte do Júri Abracini, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E isso significa que foi muito filme e correria pela região da Paulista, mas pouco tempo para escrever, ainda mais com os lançamentos do circuito enquanto isso, né? No meio de tudo isso, né? Mas tô quitando minha dívida de críticas atrasadas aos poucos lá no site, você pode conferir porque pretendo terminar em breve. No entanto, não podia esperar mais um dia para trazer a vocês este episódio pra lá de especial, que tem um pouco do que vocês já conhecem aqui no nosso podcast, né? Com um trecho de entrevista, mesa redonda e coletiva com os realizadores de filmes bem diversos. A Simetria, a Odisseia dos Tontos e o Wasp Network. E tem também a participação mais do que especial dos meus colegas de crítica de vários estados do país que estiveram aqui em São Paulo e contaram os melhores filmes e surpresas desta mostra, além dos favoritos de alguns mostreiros, o público cativo do evento que, junto do pessoal que trabalha muito nos bastidores, é quem faz ele acontecer. E antes de começar, como representante argentino na corrida do Oscar de melhor filme estrangeiro, queria lembrar vocês que já está no ar, desde a semana retrasada, o Nervos Entrevista de número 30 sobre A Vida Invisível, o nosso candidato brasileiro para a disputa da estatueta na academia. Conversamos com o cineasta Karim Ainuz durante a mostra mesmo, onde o longa foi exibido em uma sessão de gala no Teatro Municipal, e você confere ele falando vários detalhes desta produção que fez bonito desde a sua estreia em Cannes, levando o prêmio principal na mostra Um Sertão Regado. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. O longa argentino A Odisseia dos Tontos esteve na programação da mostra e logo entrou no circuito no último dia 31 de outubro. Mas antes, nós e outros jornalistas tivemos a oportunidade de conversar com o diretor Sebastian Borenstein e o produtor Federico Posternak sobre o filme que conta a história de um grupo de habitantes de um povoado que teve seus dólares confiscados durante o Corralito, como ficou conhecida a ação do governo argentino em 2001, e resolveu tomar o que é seu em um plano arriscado. O bate-papo completo está lá na matéria no site, mas vai aqui um trecho com a resposta deles à pergunta do Nervos sobre o processo de adaptação do livro de Eduardo Saccheri. Sim, a verdade é que a gente foi quem comprou os direitos, então estávamos no início. Sim. A nossa produtora, meus parceiros são Chino Darín e Ricardo Darín. Então a gente falou com o Eduardo e disse que a gente estava interessado em comprar os direitos. Então, quando ele respondeu que sim, aí já o grupo que começou a trabalhar com a adaptação foram o Eduardo, Seba, o Chino, o Ricardo e eu. Então, sim, eu estava involucrado no início. E se no livro já tinha esse a história do filme é a mesma história Sim. do livro. A diferença é os personagens são os mesmos também. A diferença é que nós trocamos o ponto de vista e nós trocamos a estrutura completa. Na novela, os leitores não sabem o que está fazendo esse grupo até o final. Nosso filme, todo mundo sabe o que estão fazendo e a incógnita, a pergunta é: vai poder fazer? Como vai fazer? Vai ter obstáculos? Vai conseguir? Vai dar certo? Não vai dar certo? E o ponto de vista também trocou, porque o ponto de vista na novela é o ponto de vista de Saccheri, que é um narrador, que é escritor, e ele vai contando a história de vai saltando, vai de um personagem a outro contando a história. A gente virou esse ponto de vista para o personagem do Perlassi,
toda a história está contada através dele. E nós fizemos nosso conceito para trabalhar foi esse: tontos versus filhos da puta. Esse foi nosso conceito para trabalhar. Aí a questão política que você estava perguntando, os personagens tinham algumas coisas que estão no filme, mas algumas era impossível. O personagem do Brandoni, ele era um anarco-radical. Era impossível explicar isso em filme com tantos personagens. Então a gente pegou as coisas mais importantes do arquétipos mesmo dele. A essência. Sim, tiramos muita coisa do livro para fora e criamos coisas novas para articular a história de um jeito que a gente queria fazer. Então muitas coisas do livro não estão no filme e muitas coisas do filme não estão no livro, mas a essência da história e os personagens foram respeitados como foram criados. E também teve entrevista com a diretora Masha Neskovic e a atriz Mira Janjetovic sobre o filme sérvio Assimetria. O primeiro longa da cineasta tem uma proposta ousada de contar a história de 3 casais de diferentes gerações ao mesmo tempo e lugar e que podem ser as mesmas pessoas, como ela mesma explica no início da nossa conversa, que você confere aqui e a transcrição inteira lá no site. Which came first? Well, it was your interest, your desire to talk about these stages of our relationship, or the desire to work with this effect narrative of this. Which came first? Yeah. Well, I think the first came desire of speaking about relationships in general, speaking about how relationships develop or how relationships disintegrate in time and why. Yeah. That was my, I suppose, initial desire. You know, there's something about that story that haunted me, I suppose. My parents divorced, for example, when I was very little, and I was always wondering how come two people that are so close together in one moment in time, how they fall so far apart in another, you know, how is that possible? So I suppose that came first. And then I think that why I chose to have different couples representing one couple, different couples that each live in the same place at the same time, is especially because of that for me it's very sad that happens, that this is the integration of a relationship. And somehow in this fictional universe that I created, somehow I had the feeling that for two younger couples in the film, it might be different. The outcome might be different. They could do something differently and change the outcome and, you know, live happily ever after, which doesn't happen in the film, you know, for the oldest couple. So I suppose that's why I decided to tell that story in that way. And you said yesterday, it was in the session yesterday. Oh, you were in the session, yeah, right? And you said that the 3 stories happens in the same theater. It's Belgrade? Yes, yes, in Belgrade. And in the same time, and could be or not be the same persons. Yeah, well, they somehow they represent one relationship. All 6 of them, you know, represent 2 people, actually, one relationship. But you can, you know, they certainly have, inside the film itself, they certainly have some supernatural forces that connect them. And they have, in their biographies, they have things that are exactly the same. So when you look at the Canada, yes, things that these little things that I used to tell the audience that they are the same people, even though they
in reality they're not. So you can look at it in two different ways. You can look at it as totally separate stories, or you can contemplate about one relationship using all three couples. It's like the same destiny. Like Yeah. Yes. And how was to you the challenge for it's your first Yes. feature, so to use these elements. It was very challenging. Script. Yes, it was very challenging because my idea from the beginning was not to tell everything, not to give everything to the audience, to let audience discover things for themselves. And it was always, sometimes it was difficult to decide in the editing what should we not tell to the audience, and how many information we have to give to the audience so that they could, follow the story. And but I think that I always repeat it to myself: be brave. Don't do something that you initially didn't want to do just because, some people think that you should give more. I always think that you should give a bit less so that the audience can push the Yes. And yesterday on the screening that you were at, I was really happy because I saw that even though we didn't give all the information, on a plate, that people do understand, and they maybe they even understand more because of that, because they put themselves, into it. And they had like their own visions. Yes, your experiments. Yeah. And it's a question that I made after, but it was the word premiere of the film. Yes. Here. So this experience and the reception of the audience, the Brazilians, has been good for Yes, it was very good. We had one more screening before the screening that you were at, and it was also good. It was almost full theater, and it was a better projection in terms of technical qualities of the projection, but the audience was a bit silent. There were only a couple of questions. I mean, they stayed throughout the film and they stayed through Q&A, but they weren't so talkative on that. And so I was like, I wasn't sure what they think and how they reacted. But yesterday on the screening that you were at, it was it was very, very warm welcome, and people saw a lot of things in it, and I'm really, really happy because of that, and because I learned then that this film really communicates with people, even though there are people, who don't know anything about Serbia or a little about Serbia, who don't speak my language, who are like so many 1,000 kilometers away, and the film communicates. So I'm really happy for that. Thank you. Sério? Yoga. Para banho. Oye, ¿tiene algo que decirme? E também tiveram muitas coletivas de imprensa na mostra neste ano. E trago um pouco de uma delas pra cá. Quer dizer, cá entre nós foi a única que ficou com áudio possível pro podcast, que foi a do filme multinacional, particularmente bem latino, o Wasp Network, que abriu esta 43ª edição. Estiveram em São Paulo, além do produtor brasileiro Rodrigo Teixeira, o diretor francês Olivier Assayas, o ator venezuelano Ridgar Ramírez e o colega argentino Leonardo Sbaraglia para divulgar a adaptação do livro do jornalista brasileiro Fernando Moraes, chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que conta a história da rede de espiões cubanos montada nos Estados Unidos. E você escuta agora um pouco deste papo com a imprensa que misturou português, espanhol, inglês, mas todo mundo se entendeu. Thank you. Bom, a gente está fazendo uma negociação de venda de distribuição para o Brasil agora. Na verdade, é uma venda global dos mercados disponíveis. Essa negociação está quase finalizada. Eu não posso ainda revelar quem vai ser o distribuidor, mas sim, o que terá é lançamento em salas de cinema no Brasil
em outros mercados, mas eu não tenho ainda como afirmar que tamanho, porque é uma negociação que está em curso. A gente está quase terminando de fechá-la. O título vai ser igual? A princípio vai ser a Rede Vespa. A gente ainda não tem o título em português, mas a gente tem na França o título é diferente. Na França, Lourenço, você está por aqui? Como ficou o título em francês? O título em francês é a Cuba Network, a rede cubana. Então, pode ser que esse título vire para outros países também. Pode ser que no Brasil a gente tenha o título mais próximo do próprio livro do Fernando Moraes. ¿Se va a estrenar, va a pasar la película en La Habana, en el Festival de La Habana? No, porque fue pregunta, ¿no? Sim. Ela perguntou se o filme vai passar em Havana e ele passou a pergunta para o Olivier e o Olivier falou que também não. É bem provável que sim, porque as nossas produtoras cubanas estão apresentando o filme essa semana para o governo de Cuba. E pela reação que nós vimos, eu, Edgar e Olivier, em Nova York agora, inclusive algum advogado dos 5 cubanos, foi muito positivo. Eles têm uma visão muito positiva da história que a gente contou. Então, assim, acho que é bem provável que o filme seja exibido em Cuba e vai ser um prazer a gente poder ir para o Festival de Havana, caso a gente seja convidado, exibir o filme lá. Vai ser mas talvez seja o ponto alto em termos de emoção, a gente poder exibir para o povo cubano esse filme. Eu não sei o que vocês acham. Sí, nunca fue, creo que, como lo decía Rodrigo, las autoridades y la gente que participó de parte de Cuba en la película siempre estuvieron con la película, conociendo qué historia se contaba. De hecho fueron parte productores, ¿no? del proyecto y hemos, por esa razón también en la película se ha filmado su mayoría en Cuba, ¿no? En La Habana. En ese sentido, ojalá la película, exacto, tenga ahí, creo que la posibilidad de, como dice Rodrigo, de conversarla, de poder que esto sea una excusa más para el diálogo, ¿no? Y para poder seguir pensando sobre una situación que es muy compleja, ¿no? Que es la situación que retrata la película en relación a la historia, bueno, que ya sabemos de qué está hablando. Entonces, bueno, son temas realmente complejos, incluso la posición, dónde posicionarse, ¿no? Es un tema complejo. Me preguntabas por el personaje. Yo creo que es un gran personaje, el personaje de Basulto. Es un personaje que justamente transmite, ¿no? esta situación y esta relación de lo que es la CIA dentro de Cuba y cómo intenta, bueno, mantener ese poder político en el medio de esa situación. Pero bueno, fundamentalmente creo que es un gran personaje y para mí fue muy, muy hermoso poder trabajar con Edgar, poder trabajar con Olivier, poder trabajar con Wagner. Realmente para mí, cuando se me ofreció este rol, fue algo que no dudé. Además fue una cosa muy, muy loca, ¿no? Porque prácticamente surgió de un momento para el otro. Y prácticamente cómo aprender a hablar en cubano en 3 días, ¿no? Y no, porque bueno, por razones y circunstancias muy personales a la película, muy personales, quiero decir, muy íntimas, ¿no? Que tenían que ver con la producción. Nada, el tema de que ninguno de nosotros somos excepto Ana de Armas y algunos actores episódicos en la película son cubanos. Entonces, bueno, todos nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy increíble con el cubano y muy rápido, pero tuvimos el lujo
creo que cada uno de nosotros, en el caso de Edgar, de Wagner, de trabajar con Armando, en mi caso, de trabajar con Patricio Wood y con Arturo Soto, que son dos extraordinarios artistas cubanos. Uno de ellos es un director cubano, Arturo Soto, y otro es un actor que también ha dirigido algunas cosas, Patricio Wood, que es como si yo te dijese que, no sé, que el mejor actor cubano está contigo trabajando codo a codo, ayudándote para que hagas el acento cubano, ¿no? Y gente de una calidad humana y de una calidad artística que para mí fue realmente muy conmovedor, porque en Cuba justamente existe gente con ese nivel de precisión, con ese nivel de sensibilidad y además con ese nivel porque más allá del trabajo que a él le ofrecían, pero digo, él hizo mucho más que el trabajo, sobre todo Patricio, que fue el que estuvo mucho con nosotros en el rodaje, mucho más del trabajo que le correspondía, y creo que esto es lo más importante para destacar, ¿no? Más allá de, quiero decir, nosotros hemos podido, yo nunca había ido a Cuba, y hemos podido disfrutar justamente de la enorme calidad humana y artística de la gente, así como la devoción de todo el equipo de rodaje del equipo también cubano, ¿no? Y realmente yo me quedo con eso, creo que y todo lo demás, bueno, son temas, yo no soy sociólogo, es muy difícil hablar porque además estamos en un momento donde abres la boca y ya todo es usado para un lado, para el otro, es realmente complejo, ¿no? Nosotros siempre intentamos hacer una película, ¿cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? No, acá en Brasil no. Ah, claro. Y en Argentina. Mucho diálogo, las personas. Y en Argentina. Y eso hace que todo el tiempo. Muy amables. Claro. Y eso hace que todo el tiempo se reduzcan las posibilidades de reflexión. ¿Es así? Exacto. Bueno, ese es un poco lo que yo me llevo con muchísimo agradecimiento y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Del mundo en el que vivimos y seguir luchando por el mundo de la forma que sea, por un mundo más humano en todas sus formas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí, primera vez que vengo a São Paulo, y estoy muy emocionado por haber venido a São Paulo en el festival, de modo que estoy muy contento, sobre todo con una película como What's Network, una película con Olivia Sayas, que es mi gran compañero creativo, y para mí es muy, muy especial esta película en ese sentido. Y de acuerdo a lo que me preguntaban aquí las colegas, un poco lo que significaban estas tres películas para mí, Puntirraya, Carlos y What's. Puntirraya fue el principio, fue la primera película que hice en mi vida, de modo que fue el principio de mi carrera, de alguna manera, y además también una película que lidia justamente con personajes que terminan atrapados y terminan aplastados por las mecánicas de la política, ¿no? En el caso de Punturraya, un soldado colombiano y un soldado venezolano que se encuentran atrapados en una guerra hipotética entre Colombia y Venezuela, ¿no? Poco sospecharíamos nosotros hace 13 años o 12 años cuando hicimos Punturraya que las tensiones entre ambos países iban a poder crecer al nivel que crecieron. Pero básicamente lo que la película hablaba era de esos personajes que son aplastados por la rueda de la historia. Carlos es básicamente el principio de mi carrera internacional, en el sentido de una película que abrió todas las puertas para mí. Y fue el principio de una de las relaciones creativas más importantes de mi vida, que es justamente con Olivia Sayas, a quien quiero muchísimo, no solo como director y como compañero creativo, sino como hombre, como amigo, una persona muy, muy importante en mi vida. Y What's, pues bueno, es un poco la continuación de esta llave creativa,
Supongo que la tercera película la haremos en Corea del Norte, con Sumaya, porque es lo que nos gusta. Vamos a esperar unos años a ver dónde está la complicación y aquí estaremos nosotros. When Rodrigo offered me, gave me to read the book of Fernando Moraes, The Last Soldiers of the Cold War, I thought the story was very strong. There was it was the way of dealing with modern history that was really exciting for me. But of course, what I was interested in was the human side of the story. I was interested by the individuals and by the extraordinary fate of those individuals. So, of course, what interested me was the couples, was what it meant for all of those Cuban agents who left their families behind, went to the States, did some undercover work and ended up in jail for quite a long time. And I thought there was, beyond any kind of political issue, there was a very strong human drama. And so in that sense, I gave a much more important part to the wives, to the girlfriends, because I thought that what I was interested in again was the human side and also the relationship with the children, with the kids, especially in the case of René González, the central character of the story that Edgar. Eu fiquei muito comovido e muito impressionado quando eu li a obra, no livro, né, de Fernando Moraes, e o que mais me interessou realmente foram a parte emocional, a parte humana dessas pessoas que saíram de Cuba, foram para os Estados Unidos, deixaram sua casa, seus filhos, suas esposas, e eu me dediquei mais nessa parte humana, nessa parte emocional de uma história real desses espiões. E por isso eu me concentrei bastante na parte feminina, na parte das mulheres. I was very lucky because I had two extraordinary actresses who were Penélope Cruz and Ana de Armas, who gave so much to those characters. You know, I am a filmmaker who doesn't really rehearse, and I like to develop characters on the set. So I need actors who can invent things and bring things the way Edgar has been giving so much creatively when we were doing Carlos, when we were doing What Network, same thing of course for Leonardo, who completely reinvented the character of Basito way beyond whatever was written in the screenplay. So, you know, it's again, I think the essential part in this film was how lucky I was with my cast. Eu me sinto muito honrado porque tive muita sorte em ter o elenco que eu tive, e eu não sou um diretor que faz muitos ensaios, mas eu desenvolvo os personagens à medida em que nós estamos fazendo os filmes. Por isso eu preciso sempre de ter atores íntegros muito bons, como a Penélope Cruz. Ele comentou uma outra atriz que eu não peguei o nome, e juntamente com esse elenco Ana Carlos. Agora ele está me traduzindo. Então, o que ele fala é que eu me senti uma pessoa de sorte. E agora chegou a hora muito especial e mais aguardada deste podcast, porque teremos a palavra dos amigos da crítica que se disponibilizaram a atender a coleguinha aqui no meio da correria da mostra, seja em praça de alimentação, lançamento de livro da Bracini e até durante créditos finais da sessão na repescagem. Veja a minha coragem. E eles falaram dos melhores filmes desta edição e também daqueles achados que os surpreenderam no meio da seleção. São jornalistas de vários estados e regiões do país, como vocês podem conferir nos depoimentos, e olha, eu agradeço demais a participação deles para brilhantar esse episódio. Alisson Oliveira, do Cineweb de São Paulo. Meu filme favorito da mostra é La Llorona, da Guatemala, do diretor Jairo Bustamante.
e é um filme que combina elementos do cinema de terror, especialmente da história clássica da América Latina, da lenda da Chorona, com a herança das ditaduras, dos genocídios dos ditadores latino-americanos. O diretor faz isso muito bem, juntando essas duas vertentes, e o resultado é um filme bastante interessante e muito peculiar. Um filme que eu descobri na mostra, que é um filme novo de uma diretora estreante, chama-se O Dia da Baleia, um filme colombiano que mostra a juventude de Medellín com uma herança dos resquícios do tráfico de drogas. Enquanto a juventude tenta lutar contra isso, as gerações mais velhas fingem que o problema não existe, estão numa situação de negação. E o filme é dirigido por uma diretora jovem, mas ele tem muita urgência, muita pungência e faz um retrato dessa juventude. Olá, eu sou Márcio Salem, crítico de cinema, editor do Cinema com Crítica de São Luís do Maranhão, e o meu filme da mostra eu estou dividido entre o Parasita e Farol, que são dois filmes que comentam coisas completamente distintas. O primeiro comenta desigualdade social, o outro comenta isolamento e loucura. E eu acho que o meu achado da mostra mesmo é O Chinês Até Logo Meu Filho, que é a primeira parte de uma trilogia e que narra ao longo de suas 3 horas uma epopeia de uma família ao longo de 30 anos, da China comunista até a abertura do mercado capitalista. Valeu, gente. Obrigado. Bom, eu sou a Bianca Zasso. Sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e sou editora e crítica do site Formiga Elétrica. A minha revelação da mostra, assim, acho que foi o filme que mais me surpreendeu, foi Papicha, que é uma produção da Argélia, pela temática, pela protagonista incrível que tem esse filme e pela condução das cenas, assim, é poético, mas também é uma denúncia social. É um filme dirigido por uma mulher, protagonizado por uma mulher, e que, assim, é impossível você não se colocar no lugar dela, por mais que ela esteja do outro lado do mundo, num outro tempo também. O filme se passa nos anos 90. Então, assim, o filme que eu vou levar no coração da mostra é Papicha. O melhor, pra mim, assim, que foi um filme que me tocou. Eu cheguei em casa e fiquei pensando nele vários dias, e eu lembrava muito da cena de abertura desse filme, que é o Honeyland. Primeiro porque eu cheguei achando que ele não era um documentário, ele parecia um filme de ficção. Quando eu percebi que ele era um documentário, aí eu fiquei mais encantada ainda de saber que aquela história era real, né? Então essas coisas realmente acontecem. E assim, é um filme que é da Macedônia, se passa no meio rural da Macedônia, que é um cenário que a gente não está acostumado a ver. E tem uma personagem principal que é encantadora, assim, e que é uma mulher que tenta equilibrar o ecossistema para poder sobreviver. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, não é só na Macedônia, aqui também a gente está vivendo algo parecido. Então acho que os meus 2 filmes do coração é Papicha e Honeyland. Oi, eu sou Cecília Barroso, de Brasília, escrevo para o Cenas de Cinema. O meu melhor filme da mostra foi o Sinônimos, que é um filme que fala sobre essa dificuldade da nossa realização no espaço, né? Assim, que é uma coisa que é muito atual e está presente em vários filmes da mostra, e nesse filme é muito precisa, assim, essa inadequação espacial, essa coisa da nossa inadequação mesmo com o lugar, com a representação, com a nossa etnia, com os nossos antepassados, com a nossa língua, com o nosso espaço. Então, assim, a gente está passando por um momento em que a gente não se reconhece como sociedade, a gente não se reconhece como indivíduo, e a gente está sempre buscando outros lugares. E eu acho que no filme eles conseguem encontrar muito bem esse lugar de desacerto, assim. E a humanidade, o que eu vejo é que a humanidade toda passa por esse momento de desacerto espacial mesmo. Então, assim, essa inadequação de espaço, assim, isso me interessa muito, vem me interessado em vários filmes, e no Sinônimos está muito bem representado. E uma coisa muito curiosa no filme é que eles colocam isso com o protagonista é um israelita, assim, é um israelense. Então, assim, que é um povo que é muito marcado por essa
determinação espacial, né? Então, assim, eles têm isso muito forte na etnia deles, assim, né? Assim, é uma coisa muito marcante essa coisa do pertencimento, né? Assim, e da terra deles. E é um israelita que meio que se larga, que sai da terra, que rejeita a língua e que fala, não, eu vou sair daqui, eu não quero mais ser desse lugar, eu não sou desse lugar, eu pertenço em outro lugar, eu não falo essa língua, eu falo outra língua, e ele quer se reconhecer em outro lugar do mundo. Então, assim, como isso é forte, como é impactante a gente ver um israelense nesse lugar, assim. Então, acho muito, muito marcante. E, para mim, é um dos melhores filmes do ano, assim. É um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, inclusive. É um filme muito marcante, muito forte mesmo. Então... E um grande achado da mostra é difícil, eu tenho vários para falar, mas vamos lá, escolher um. O System Crash foi um filme que me marcou muito, assim, porque mais uma vez a gente vai estar falando dessa coisa da inadequação. Aqui a gente vai falar mais de uma coisa da inadequação da sociedade para lidar com os seus, assim, né? Porque a gente vê, a gente tem uma criança que está fora desse padrão social e uma sociedade que não sabe lidar com uma criança que está completamente, que não tem esses limites, e uma sociedade que não sabe lidar com isso. E essa falta de espaço, essa falta de lugar, essa tentativa de lidar com isso, e ninguém consegue lidar, e um sistema falido, uma sociedade falida. Então, assim, são muitas questões, muitas coisas a falar. Posso falar mais um destaque? Só mais um? Eu sei que não pode, mas é só mais um. É O Que Arde, que mais uma vez também vai falar dessa coisa do lugar, que vou trazer aqui um pouco para o Brasil, já que a gente está passando por esse momento tão caótico politicamente, né? Que fala de um piromaníaco que volta para a cidade, volta para a casa da mãe dele, e ao mesmo tempo está tendo um desmatamento e uma queimada acontece na região, na Galícia, e a sociedade condena esse cara, do mesmo jeito que condena a menina no System Crasher, né? Então, assim, essa coisa da sociedade não saber lidar com os seus, né? Então, assim, é uma coisa muito da sociedade falida que a gente vê em comum nesses três filmes. E isso me interessou muito na mostra, essa conversa entre esses três filmes e essa coisa do espaço, do lugar e de uma sociedade mesmo que está tentando se reencontrar e se colocar como sociedade de novo, né? É isso. Oi, meu nome é Francisco Carboni, eu sou do Rio de Janeiro, escrevo para o Cine Players. E o meu filme preferido da mostra, bom, eu gostei muito de dois, seriam dois preferidos, mas entre esses dois eu vou ficar com o Farol, do Robert Eggers, que é, para mim, uma evolução do cinema que ele já tinha apresentado na Bruxa. Acho que é um filme ainda mais complexo, com ainda mais camadas de discussão, de observação. Acho que o filme tem um viés que eu não sei se é todo mundo que vai pegar ou vai problematizar em relação ao homoerotismo e homodiscussões mesmo. Um filme que pega o que a gente já conhecia do Eggers, que é um viés de imagético muito forte, muito preciso, um cineasta que sabe muito bem o que mostrar, como mostrar. E nesse filme especificamente ele eleva isso a um estado, ele eleva o próprio roteiro, ele eleva a própria discussão para além da imagem. Eu acho que é um filme que propõe um novo significado em cima do cinema de horror que está sendo feito hoje em dia. E isso me chama muita atenção. É um filme que é um filme de horror, sim, assumidamente, mas não é somente isso. Um filme que propõe muito mais uma discussão muito maior disso, próximo do que eu imagino, do que eu sei que fizeram um dia cineastas como Polanski e nos anos 60, 70. Então o Farol seria o meu escolhido como melhor, e um achado para mim, bom, eu vou ficar com, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito o nome do diretor, mas eu gostei muito, me chamou muita atenção um filme chamado Um Dia Muito Claro, que é o candidato da Islândia para o Oscar Internacional. O diretor dele acho que chama Hilmur Pálmason.
E é um filme que vem bem na tradição do cinema islandês mesmo, propondo reflexão em cima do naturalismo e propondo inclusão de gênero em cima do naturalismo. Então você está acompanhando uma história tradicional sobre luto familiar, sobre o luto pessoal, e essa história é invadida pelo policial, pelo suspense, pela tensão. É uma construção muito precisa do protagonista, escolhas muito marcadas e nada óbvias de interpretação mesmo, e um filme que é isso, ele olha com muita naturalidade para o dia a dia daquele homem, pro cotidiano daquele homem, e ousa invadir esse cotidiano com uma força, uma violência, com um estado de espírito que já estava ali enclausurado dentro desse personagem, mas que aflora conforme novos dados vão sendo acrescentados para aquela trama que você está acompanhando de forma meio linear, de forma meio horizontalizada. O filme explode a partir da metade seguinte. É um filme que me surpreendeu muito, eu não esperava gostar tanto dele. Oi, eu sou Robledo Milani, do Papo de Cinema, de Porto Alegre. Estou aqui em São Paulo acompanhando a Mostra Nacional de Cinema. E esse ano eu posso dizer que dos cerca de 30 filmes que eu assisti nessas 2 semanas, um dos melhores, é difícil dizer o melhor, né? Mas um dos melhores certamente foi o Sinônimos, né? Sinônimos, filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim no início do ano, um filme israelense, com produção com a França e com a Alemanha, que é um filme que ele tem uma estrutura aparentemente simples, é um jovem judeu, né, de Israel, que se muda para Paris, basicamente sem nada, e que está tentando uma nova vida para deixar esse caos ali do Oriente Médio, Israel, tudo para trás, acreditando que a Europa ainda é a porta da salvação. E nos primeiros instantes ele já quebra literalmente a cara e se vê sem muitas opções, tendo que se virar como tantos outros imigrantes, né? Que é um retrato desse nosso mundo atual. Então acho que é um filme, é uma obra muito forte, uma obra muito poderosa, e é um filme que fala através de imagens muito fortes, fala do que nós estamos vivendo no nosso mundo contemporâneo. Então é um filme assim que tem tudo a ver, a dialogar e a acrescentar através da reflexão. É um filme que eu achei incrível e aconselho muito, recomendo muito. E uma surpresa que eu tive foi o filme Patrick, que é um filme português do Gonçalo Waddington, e é um filme que fala sobre... O filme se começa na França, tem uma ligação com a Bélgica, e a maior parte da história se passa no interior de Portugal, com gente que está vindo do Brasil. Então, assim, é um filme que tem várias ligações muito interessantes, fala dessa multiplicidade, assim, que eu acho que é um retrato também aí muito contemporâneo. E o Patrick fala de um rapaz que leva uma vida com um namorado em Paris, uma vida de excessos, até que um dia ele acaba fazendo uma bobagem. Ele é pouco mais que um adolescente, um pós-adolescente, um jovem adulto. Ele acaba fazendo uma bobagem, é preso. E assim, ao passar essa noite na prisão, acabam descobrindo o passado dele e descobrem que ele foi a figura-chave de um grande escândalo que houve em Portugal mais de 10 anos atrás, porque ele foi sequestrado e vendido para um pedófilo. Então tem um dramalhão por volta, diz que nem ele, até ele já tinha obliterado das suas lembranças, e aquilo volta com toda a força para ele e para a família, que ele já nem conhece mais, e é colocado em conflito de novo. Então tem toda uma outra camada que vai surgindo no desenrolar do filme. É um filme realmente muito forte, cheio de surpresas no desenrolar dos acontecimentos. A gente vai, cada vez vai descobrindo um novo filme dentro daquele filme. Foi uma experiência bem interessante, e eu acho que é bom ficar atento aí no Gonçalo Waddington, que aliás está com mais outros 2 filmes nessa mostra. Eu acho que é um dos nomes fortes desse ano. Eu sou Ângelo Cordeiro, escrevo para o Nerd Interior de Indaiatuba. Meu favorito da mostra foi o Até Logo Meu Filho, drama chinês, gostei bastante. Por mais que ele seja longo, né, tem 3 horas, mas ele me surpreendeu assim pelo drama daquelas famílias, como o luto marcou tantas pessoas e como elas foram lidando com o luto no passar dos anos. E um achado, eu acho que foi o Oleg, da Letônia. Ele é uma coprodução, na verdade, Letônia, Lituânia, Bélgica, tem vários países. Ele se passa na Bélgica, é sobre um drama de um refugiado, que ele vai trabalhar na Bélgica, ele é explorado, e aí não vou falar muito para não dar spoiler, né? Mas me surpreendeu porque teve tão poucas sessões desse filme, e eu achei ele tão bom, mas ele está no SPCine Play.
Então, até o dia 17 de novembro, eu acho que ele está disponível para ser visto lá no SP Cineplay e eu acho que vale a pena ver. Legal, dá para o pessoal ainda pegar. Sim, dá sim. Vale muito a pena. O Orlando Margarido, do blog Orlando Margarido de São Paulo. O meu melhor, que não é um diretor novato, pelo contrário, veterano, é O Diabo Entre as Pernas, do mexicano Arturo Ripstein. Acho que um bom achado no meio de tantos filmes, eu ficaria com, olha, curioso, outro mexicano novo que chama O Umbigo de Guedani. Curioso serem 2 mexicanos, mas acho que não é por acaso, são filmes que acho que falam muito a nós aqui no Brasil. Mostreiro dando seu pitaco por aqui sobre os favoritos desta edição. O Adolfo Garro, o senhor Alceu Moreira Pinto e o grande Iral são alguns destes espectadores que batem um ponto em toda a mostra e representam aqui esta parcela cinéfila no podcast, como você ouve a seguir. Meu nome é Adolfo, sou jornalista e aí eu frequento a mostra há mais de 20 anos já. Esse ano o que eu achei mais impressionante, que eu até sinto falta dele estar na repescagem, é um chinês, até logo meu filho. Foi um painel da China assim durante 30 anos, impressionante, a direção, os atores, o roteiro, sensacional. Alceu, eu frequento a mostra desde o tempo do MASP. E esse ano eu vi uns 30 filmes. O que eu gostei mais foi o Monos, um filme colombiano, uma alegoria sobre a guerrilha. Gostei também do Farol, embora o final seja complicado, certo, né? E algumas outras coisas que eu vi também. Meu nome é Hiral, participo da mostra desde a sétima mostra. Nem mais que eu não foi. Meu filme preferido, talvez não seja o preferido, mas é o que mais me impressionou, mais intrigante, que foi Cocodi Cocodá. É um filme... Cara, não sei nem como é que eu vou explicar. É um filme que fica voltando, fica dando voltas, e a mesma história acontece de novo, como se fosse um pesadelo, e o personagem acorda, acontece uma coisa, ele acorda de novo e acontece a mesma coisa, e acontece de novo, mas cada vez é diferente e a gente não sabe o que está acontecendo. É um filme muito intrigante e eu adoro filme assim, que eu saio do cinema com um ponto de interrogação na cabeça. Acho muito legal isso. Eu acho que é um filme imperdível para sair discutindo. E depois de todas essas dicas incríveis de filmes que eu agradeço muito e vou deixar tudo anotadinho no post deste episódio no site www.nervos.com.br e também na descrição na plataforma que você nos escuta neste momento, acho que tenho o direito de dar o meu pitaco aqui também. Não vou me estender muito para falar daquele que eu considero o melhor desta amostra, porque a Bia já comentou muito bem dele. É o Honeyland, este documentário da Macedônia do Norte, que aliás foi escolhido para representar o país por uma vaga no Oscar e também foi premiado no Festival de Sundance, contando a história dessa apicultora que tem sua vida mudada com a chegada desses vizinhos bem barulhentos, como diria uma sessão da tarde, né? Mas bem mais do que barulho eles trazem. Você pode conferir minha crítica sobre ele lá no Nervos, mas só queria frisar como o registro documental aqui, né, que é disposto propositadamente pelos diretores Ljubomir Stefanov e Tamara Kotetseva, espero que tenha acertado, não sei, disposto, né, em ritmo de narrativa ficcional, tem um quê de cinema direto, assim, esse subgênero do documentário que já produziu clássicos como Grey Gardens, e aqui serve muito bem para transformar um caso episódico, né, extremamente local, regional, em combustível para discussões universais, assim, sejam ambientais ou éticas. Então, assim, aliás, o cinema macedônio para mim foi uma grande surpresa, assim, nessa edição da mostra, com também ótimo Deus Existe, Seu Nome é Petúnia, também outro filme com uma mulher lutando, aí no caso uma mulher contra o sistema. Mas assim, eu vou citar na realidade outros dois como os meus achados dessa mostra. Sim, são dois, porque eu não podia deixar de fora um título brasileiro, mas exatamente aquele que nós premiamos no Júlia Bracini, o filme Currais,
de Sabina Colares e Davi Aguiar. É uma produção cearense que usa o hibridismo também, né, entre documentário e ficção, só que de forma mais clara, né, mais evidente, com o personagem do Rômulo Braga indo buscar uma história familiar para encontrar um momento histórico praticamente desconhecido do Brasil, né, extraindo depoimentos reais e por vezes algumas interpretações que contam sobre os campos de concentração construídos no estado do Ceará durante a Grande Seca do ano de 1932. Uma multidão de retirantes famintos fugiu do sertão e marchou para as cidades e para a capital, Fortaleza também, mas as autoridades e a alta sociedade, né, queriam retirar esse cenário de miséria do seu campo de visão, digamos assim, né? E como são raros os registros históricos, fotográficos, etc., né, desses campos de concentração, o filme se faz tão importante, né? E por fazer tão bom uso da linguagem cinematográfica para levar este conhecimento a mais pessoas sobre essa mácula na nossa história nacional, ele acabou levando o nosso prêmio com muita justiça. E o outro realmente foi um achado deste ano, porque foi um encaixe assim meu entre as sessões que não estava planejado, em pleno domingo à tarde, e a sinopse dava a entender que o filme seria muito controverso por tocar em temas tão delicados, mas acabou que uma menina de 6 anos derrubou 1 ou 2 lágrimas de mim, e quem me conhece sabe que isso era, né, muito difícil. Então, assim, eu tô falando do Sam Francis, uma dramédia indie norte-americana que ganhou o prêmio do público no South by Southwest e marca a estreia na direção do Alex Thompson. O longa acompanha uma mulher na faixa dos 30 anos que começa um trabalho de babá logo depois de passar por um processo de aborto após uma gravidez inesperada. Tinha tudo pra dar errado na história desse filme, mas dele querer dar uma lição de moral, mas o cineasta revela um grande afeto pelos personagens e as suas decisões, com todo o peso que elas carregam, obviamente. E enfim, o final é de uma singela ternura que me pegou de jeito, viu? E agora só nos resta torcer para que estes, né, não só este como estes e outros filmes citados aqui por todo mundo que participou, possam chegar no circuito. Alguns deles já estão no circuito, né, como Parasita, mas que outros citados consigam vir aqui, chegar no circuito ou nas plataformas digitais em breve, né? Para todo mundo que não pôde conferir na mostra, ver aí depois. E assim termina o Nervos especial desta mostra 2019, destacando desde realizadores a críticos e ao público que movimentam este grande evento da cinefilia que chegou à sua 43ª edição. É o primeiro e talvez único podcast neste formato, não sei, veremos depois se voltamos com ele em outros grandes eventos, vamos ver. Mas as 30 edições do nosso programa regular, o Nervos Entrevista, estão à disposição de você a um clique de distância no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervosite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Nos reencontramos em breve em mais alguma conversa por aí, mas por hora, obrigada pela audiência e até a próxima.